E aí, eu sou o Léo, e como fã de One Piece há muito tempo, é sempre notável pra mim que existem coisas dentro da história que são tão óbvias que é muito difícil não percebê-las. Na verdade, muitas das teorias dos leitores que acabam coincidindo as ideias é muito por conta disso. Óbvio que existem coisas imprevisíveis, mas a respeito de alguns personagens, mesmo se a gente vê o resultado ou o que eles vão fazer no futuro, o Oda deixa tão explícito que é quase impossível a gente não imaginar nem prever o que vai acontecer. E um desses personagens, que é o que eu vou comentar aqui nesse vídeo, é o Shanks. Shanks aparece desde o primeiro capítulo da história, tudo sobre ele envolve ali um ar de mistério. Há anos nós esperamos um grande movimento dele, mas se atentando à leitura do mangá, a gente consegue perceber e entender o que vai acontecer com o personagem, e é isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então sim, é muito possível que a gente tenha descoberto exatamente o que vai acontecer no futuro do Shanks. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Bom, pra quem é inscrito há muito tempo aqui no canal, sabe que eu sou conhecido como palestrinha, e esse é mais um desses casos. Então bora pra essa teoria. Pra quem é leitor de One Piece, sabe muito bem que os temas que envolvem a obra é o passar do tempo e os sonhos dos personagens. Passar do tempo porque estamos lidando com propósitos que são herdados do passado, e isso passaram de séculos em séculos. Isso também pode ser interpretado como um certo destino. E os sonhos dos personagens, que são o que movem os personagens em toda a história. O maior exemplo disso, é claro, é o nosso protagonista, o Luffy, que é movido pela vontade que ele tem de se tornar rei dos piratas, que é o seu sonho. E isso, é claro, com o passar do tempo, como eu contei, vai fazer com que ele encare um destino que está escrito entre muitas aspas para ele. E o Shanks tem uma relação muito forte com isso. A sua história está conectada tanto com sonhos quanto com o passar do tempo. E eu quero começar contando essa teoria com uma cena do brinde entre Shanks e Ben Beckman. Essa cena acontece depois do arco de Wano e ela pode ter revelado muita coisa, ou na verdade só ter deixado algumas coisas bem mais óbvias do que já eram. Inclusive eu acredito fortemente que essa cena foi escrita só pro Oda deixar isso bem explícito pra gente. Essa cena eles conversam e brindam com o Sake 67 número 5. Vocês já devem ter ouvido isso por aí, mas isso faz referência diretamente à Quinta Sinfonia de Beethoven, também conhecida como a Sinfonia do Destino. E bom, a gente sabe muito bem que o Oda é um autor que deixa as coisas nas entrelinhas ou faz figuras de linguagem pra gente entender coisas no futuro. Em poucos casos, e esse é um deles, ele coloca referências diretas ou escritas no mangá. Então vamos entender aqui como essa música e essa harmonia se encaixa com o personagem Shanks. E também, é claro, entender por que o Oda deixou isso tão explícito. Vamos lá. Eu acho até muito válido, se você quiser, pegar alguns vídeos do Shanks, de cenas do Shanks compiladas, e colocar essa música de fundo pra tocar. Além de palestrinha e designer desse canal, eu também sou músico e consigo perceber como essa melodia dessa música se encaixa bem com o personagem. Então pra mim parece ser bem intencional a escolha dessa música e a forma como o Oda escreveu o personagem baseada nela. De qualquer maneira, eu acredito que Shanks é o balanço perfeito entre o destino e os sonhos na história de One Piece. Um teorista conseguiu encontrar uma relação muito interessante entre Shanks e uma âncora. Nas âncoras marítimas existe uma haste que se chama Shank. Essa haste é a parte principal que determina o equilíbrio que a coroa da âncora vai ter. Como já é muito observado por muita gente, Shanks é um personagem que de certa maneira mantém o equilíbrio do mundo, e grande parte das suas aparições é justamente tentando manter a paz ou tentando impedir alguma guerra de acontecer. Também existem outras relações muito profundas com o personagem Tyr, o deus Tyr da mitologia nórdica, que era o deus da guerra, mas que propunha a paz, mas sobre isso eu vou comentar mais à frente. Para todos os efeitos, voltando ao primeiro capítulo em que Shanks aparece, que é o capítulo 1 do mangá de One Piece, Luffy está vestido com uma camisa de âncora. Eu torno a repetir que isso podem ser evidências a respeito do que o Oda está trazendo pro personagem. Mas a pergunta que sempre roda a cabeça de todo mundo: o que é que ele está tentando manter e que paz é essa? O que ele quer facilitar? O caminho para ele, pro Luffy ou para outra pessoa? Notem bem a ordem dos acontecimentos. No capítulo 907, Shanks aparece para falar com os Goroseis, certo? Capítulo 908, os Goroseis vão até In, e eles conversam sobre quando o equilíbrio do mundo desaparecer, será necessário fazer uma grande limpeza. Se o equilíbrio do mundo está sendo mantido por um personagem como Shanks, e se logo em seguida os Gorosei terem uma conversa com o Shanks, eles falam que o equilíbrio pode desaparecer, com certeza sobre o Shanks que eles estavam falando. E a tal limpeza do governo mundial e também o que aconteceu em Lulúzia parece ser algo que o Shanks está querendo impedir ou adiar de acontecer. Mas montando isso aqui como um quebra-cabeça, para que a gente chegue à peça do Shanks ser um cara que vai manter o equilíbrio e que quer adiar a grande limpeza, ele tem que saber o que é a grande limpeza, e ele tem que saber muita coisa a respeito do mundo e do próprio Imu. Ou se ele não sabe sobre o Imu, pelo menos saber alguma verdade muito profunda a respeito do governo mundial e dos Gorosei. Ele esteve no navio do Gold Roger, ele não foi para Laugh Tale, mas Roger voltou de Laugh Tale conversando sobre absolutamente tudo. Se Roger era tão linguarudo quanto o Luffy, a chance de todo mundo que estava naquele navio saber exatamente a história
história do século perdido é muito grande, mas óbvio que eu não acho que é tão exagerado assim. Vamos nos manter naquilo que o mangá evidencia a respeito do que o Shanks possa saber. Oden volta para o ano e ele é deixado pelo Roger e pela tripulação do Roger. Existe uma cena de diálogo em que o Oden fala pro Roger que em 20 anos o Joy Boy vai voltar. Ele fala isso com todas as letras, sendo que muito provavelmente Shanks estava no navio nesse momento, e conversas vêm e vão, então é muito possível que Shanks saiba sobre quem é Joy Boy ou tenha uma ideia de quem ele é e saiba algum segredo profundo em relação a isso. E também sabia exatamente o momento que ele voltaria e o tempo com o qual ele ia voltar. Aqui entraríamos na cena que Shanks chora se despedindo do Roger. É muito possível que Roger tenha contado para Shanks a origem do Joy Boy ou quem o Joy Boy era, e tenha encarregado o Shanks de ser o cara que iria encontrá-lo e garantir que ele tivesse vida e que se mantesse no caminho para que o propósito fosse cumprido. E aqui isso explicaria duas coisas muito importantes dentro do mangá de One Piece: a fruta do Luffy, porque ele foi atrás daquela fruta intencionalmente, roubou ela do governo mundial, e Oda deixa isso bem na cara quando o Shanks olha pro cartaz do Luffy nos jornais, ele com a aparência do Joy Boy, e é a esse momento que ele se lembra de ter roubado a fruta lá no passado. Então sim, Oda deixou bem na cara que o Shanks sabia daquela fruta o tempo todo. Outro detalhe que evidencia isso muito bem é que no capítulo 1, o próprio Shanks trata aquela fruta como um tesouro do mar. As Akuma no Mi não são vistas como um tesouro na Grand Line, e ele já era um pirata experiente para chamar aquela fruta de tesouro. Isso é claro se ela se referisse a ela apenas como uma Akuma no Mi qualquer. Outra coisa importante é que antes da criação do próprio mangá de One Piece, como eu já falei naquele vídeo grande aqui do canal, existiu o Romance Down, que era uma história onde o mentor do Luffy era o Garp, o seu avô. E em Romance Down, a fruta do Luffy tinha a recompensa de 5 bilhões de berries, que é o mesmo valor da cabeça do rei dos piratas que foi até Laugh Tale. Então já havia programado a ideia de que a fruta do Luffy era algo realmente especial e que o mentor dele sabia sobre a origem dessa fruta. E a segunda coisa é o Ace. Roger tinha uma vontade muito grande de que o filho dele, que ele nem tinha na época, fosse o homem que se tornaria rei dos piratas após ele e que encontrasse Laugh Tale e que cumprisse o propósito. Até porque se Roger tivesse um filho um tempinho depois, ele nasceria no exato momento em que as baleias contam sobre o nascimento dos soberanos lá na Ilha dos Tritões. Só que o Roger tinha muito pouco tempo de vida e ele realmente teve um filho com a Rouge, que era o Ace. Acontece que o nascimento do Ace acabaria sendo muito cedo, ele não nasceria no tempo exato, então ele não poderia ser o Joy Boy, certo? É por isso que talvez exista a explicação do porquê a Rouge segurou o Ace tanto tempo na barriga, pra ele nascer no momento exato. Mas aí você pode estar se perguntando, peraí, a Rouge só não segurou o Ace na barriga pra que a marinha não encontrasse o bebê? É falado sobre isso lá em Marineford, certo? Só que tem duas coisas aqui que fazem essa cena ser um pouco estranha, vamos lá. Primeiro de tudo, se essa história foi contada pelo governo mundial, provavelmente as informações foram alteradas para que não dessem a ideia de que Joy Boy teria nascido. O mesmo vale pro cartaz de Luffy, que deveria mudar a foto, o nome de Roger, que deveria mudar o nome e por aí vai. Em segundo lugar, ok, vamos considerar que eles estavam procurando uma criança recém-nascida naquela época. Mas, calma aí, se era uma criança recém-nascida ou uma mulher que estava grávida, por que eles não foram simplesmente atrás da Rouge ou prenderam ela? Até porque depois a Rouge é encontrada. Então essa informação sobre segurar o Ace só pra protegê-lo não parece ser muito certa. E pra mim sempre casou mais com a ideia de que eles tentaram a todo custo fazer o Ace nascer na época certa. E isso acaba calhando no Shanks. Shanks vai pro East Blue depois de roubar a fruta, certo? Quem mais estava no East Blue junto com o Luffy, crescendo junto com ele? Portugas de Ace, o filho do Roger. Acontece que por muito azar, ou pra nossa sorte, o Luffy acaba comendo a fruta acidentalmente e o Shanks entra em pânico. E se a gente parar pra pensar bem, o Shanks só entra em pânico quando o Luffy come a fruta porque a fruta não era pra o Luffy, era pra outra pessoa, muito provavelmente o Ace. Só que pra passar o susto do Shanks, o Luffy é uma pessoa que fala como Roger, que agia como ele. Então Shanks vê isso, deixa o seu chapéu com o Luffy e parte pra sua própria jornada, deixando o caminho mais simples pro Luffy passar. Isso nos leva a outra cena enigmática sobre o Shanks. Shanks está esperando um momento específico pra encontrar com o Luffy. Isso reforça muito mais a ideia de que ele sabe sobre as profecias do Joy Boy e que ele precisa se encontrar com o Luffy num momento muito específico e muito certo. Ele tá esperando esse dia chegar pra poder encontrar-se com ele. Porque vamos combinar, aquela promessa de que o Luffy se tornasse um grande pirata já aconteceu há muito tempo e o Shanks, se quisesse, já tinha encontrado o Luffy há muito tempo também. Inclusive eu vou soltar uma frase aqui do nada que não tem nada a ver com o vídeo, mas anote isso aí. O Shanks vai lutar contra o Dragon. Anote minhas palavras. Mas enfim, voltando pra teoria, vamos falar de música agora. Na música da Sinfonia do Destino tem uma coisa muito interessante que é usada na música ao redor do mundo. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples, mas foi uma criação de Beethoven. Existe uma sequência de 4 notas que você pode ver dentro da partitura, que seguem por 3 curtas e uma longa. Como eu disse, posteriormente isso foi replicado em várias músicas e várias obras ao redor do mundo. De qualquer forma, essa sequência foi conhecida depois como O Destino Batendo a Porta. É basicamente isso aqui.
Aí você deve estar pensando nesse momento, cara, o que é que isso tem a ver com One Piece? E na verdade eu te respondo que muito mais do que você mesmo imagina. Tanto a batida dos tambores, que é o coração de Luffy, quanto a música Sake de Binks tem a mesma sequência de 3 notas rápidas e uma longa. É só observar os onomatopeias que acontecem quando o Luffy desperta o Gear 5 e aquele icônico Yo-ho-ho-ho que a gente escuta o Brook cantar. E isso é tão evidente que o retorno de Joy Boy é literalmente o destino batendo as portas do mundo de One Piece, e a letra de Sake de Binks é a espera de um retorno, o destino voltando a aparecer. Basicamente como quem está dizendo, o destino batendo as portas. Isso evidencia muito bem a intenção pelo qual o Oda está colocando essas referências dentro da história de One Piece. Até porque a gente sabe que o destino é algo muito poderoso dentro do mangá que acaba sendo mascarado como propósito herdado. E eu nunca vou esquecer, desde a primeira vez que eu li, a cena que o Luffy sai de East Blue, começa a fazer seus feitos e aquele velhinho lá da vila fala que isso é o sonho dele ou o destino. E tudo isso volta pra cena onde vemos o Sake, que tem a referência à Quinta Sinfonia de Beethoven. É nessa mesma cena, adivinha só, que Shanks fala que quer o tesouro One Piece pra ele. Em outros termos, em outras traduções, ele fala que quer reivindicar o tesouro One Piece pra ele. Com tudo isso em mente que foi falado nesse vídeo, é muito claro que Shanks está esperando um momento específico que Luffy cumpre as profecias do Joy Boy diretamente relacionado ao tempo, motivado pelo seu sonho para que Shanks finalmente o encontre de novo. E pra você que é inscrito mais antigo aqui, sabe que eu acho que o Shanks é vilão e eu não mudei minha cabeça. Esse vídeo aqui não muda nada, tá? Isso aí continua sendo mau caráter pra mim, mas enfim, vamos voltar. Porque tudo que foi dito aqui e agora que o Luffy despertou como Joy Boy, a chance é muito grande que esse quer dizer, o Shanks acaba encontrando com ele novamente e o enfrentando. Isso indica realmente um confronto entre os dois. Shanks continua tendo uma figura de mentor pro Luffy. E em todas as histórias que temos costume de ler, mesmo a jornada do herói quanto os shonens que nós conhecemos nos mangás, o mentor sempre acaba enfrentando o protagonista de alguma maneira. Seja em alguns contextos uma luta realmente até a morte, ou em alguns contextos uma luta para ensinar algo ao seu aprendiz. E para mim, o confronto entre os dois é a representação de dois opostos, os sonhos e o destino. É provável que o reencontro e o confronto entre os dois seja para que o Shanks mostre a sua intenção, que é preparar Luffy para a missão que ele tem como Joy Boy, o último ensinamento como mentor do Shanks. É o mesmo que me faz voltar à cena de que Roger chegou cedo demais pro tesouro One Piece, e o mesmo caberia para Shanks, e também me faz lembrar da profecia dos dois soberanos. Qualquer que seja a missão do Shanks, isso envolve o fato de que vai levar à queda do governo mundial, porque para todos os efeitos a gente sabe que esse é o destino final, e Shanks e Luffy vão se preparar justamente para isso. Essa é a provável missão final que o Shanks vai dizer pro Luffy que vai passar para ele para que ele cumpra, como se o destino e o tempo acompanhassem a realização de um sonho. E concluindo, esse é o papel final do Shanks na história. Ele é o equilíbrio entre o destino e os sonhos e tá preparando o Luffy para compreender a sua verdadeira missão, o seu destino como Joy Boy. Essa é a Sinfonia do Destino. Acho que eu esqueci de comentar sobre como o Shanks parece com o Tyr na mitologia nórdica, certo? Bom, isso é assunto para um outro vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!